Salve, salve, gurizadinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, Brunão falando com vocês diretamente da Alemanha, do Airbnb, né? Airbnb esse que ainda deu uma baita de uma rateada na hora de reservar, pegou um quarto. Então a gente tá dividindo aqui a casa com outra pessoa. Então, se em algum momento alguém reclamar que eu tô falando muito alto, vou baixar o tom. E a gente vai vendo. Esse vídeo provavelmente não vai ficar na qualidade que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, porque eu tô gravando com meu telefone, essa cadeira aqui tá meio rangendo, aquelas cadeiras de bar, sabe, que fica bem alta assim. Então, a iluminação também não tá bacana, tô sem microfone, mas acho que o mais importante é o conteúdo, né, o conhecimento que eu transmito aqui pra vocês. Vocês sabem que isso sempre é de altíssima qualidade, então não esquece de já deixar o teu like aí, sabe que vídeo por aqui sempre merece like, te inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E hoje nós falaremos sobre a divisão do Steve Reeves, né? Que eu comentei lá no Instagram, foi o tema que venceu. Nosso próximo vídeo vai ser sobre outro tema que eu botei lá no Instagram. Se tu ainda não me acompanha no Instagram, acho difícil, né? A maioria do pessoal veio do Instagram pra cá, mas por algum acaso tu me conheceu aqui e ainda não segue no Instagram, ele vai estar aqui na descrição, me segue lá também, beleza? Bom, vamos falar hoje sobre a divisão do Steve Reeves, tá? Mas antes, acho que é importante eu explicar pra vocês quem foi o Steve Reeves, porque muitas das pessoas que acompanham aqui o canal provavelmente não conhecem ele, certo? Então o Steve, ele foi, diria eu, que provavelmente um dos maiores fisiculturistas naturais, não necessariamente maior no sentido de físico, tá? Porque hoje eu sinceramente acho que a gente tem pessoas com físico superior ao dele de forma natural, mas isso falando na questão competitiva mesmo, tá? A questão de estética é muito individual, e estética, assim, acho que é difícil alguém bater ele, porque ele tinha realmente um físico muito, muito clássico, muito, muito bonito. Era uma época também que o fisiculturismo ele não exigia um condicionamento tão grande, então, na minha visão, o físico com um percentual de gordura levemente maior, ele fica realmente um físico bem harmonioso e tal. Enfim, vou pedir pro Filipão botar aqui fotos do Steve pra vocês verem o físico dele, né? E por que que ele é tão conhecido? Primeiro, porque ele é um fisiculturista da época pré-esteroides, né? O que eu quero dizer com isso? Ele competia ali na década de 40 a 50, mais ou menos, tá? Foi, tipo, o pico dele. Ele ganhou o Mr. América em 1947, ganhou o Mr. Universo em 1950. Então esse foi o pico dele. E os esteroides só passaram a ser realmente utilizados ali dentro do meio competitivo após isso, tá? Apesar deles ter sido primeiro formulados ali, se eu não me engano, foi 1935, 37 ali, logo naquele período pré-Segunda Guerra, né? Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários, mas acho que foi isso. Só que eles não eram utilizados ainda realmente, não eram bem difundidos. Foi ficar difundido após realmente ali a Segunda Guerra Mundial. Aí sim começou a ser algo que se impregnou mais realmente ali nos esportes e tal. Então, ele é um dos fisiculturistas que a gente diz assim, que é com certeza um fisiculturista natural, né? Porque apesar mesmo de não ter a questão de antidopagem ali, não existia a possibilidade de ter acesso facilmente a esse tipo de substância, não era algo nem de perto, assim, comum de se ver dentro do meio esportivo. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante da gente deixar claro aqui, porque esse é um dos motivos pelo qual ele é tão famoso, sabe? Porque ele realmente construiu um físico muito, muito foda, numa época em que tu só podia contar realmente com a tua genética e com a tua dedicação, com o teu esforço, e que inclusive não se tinha tanto conhecimento assim acerca do que era adequado fazer, principalmente em nutrição, né? Em questão de treinamento, já se tinha ali uma noção das coisas, porém em questão de nutrição era algo ainda que engatinhava, né? Nutrição esportiva vai tomar realmente relevância bem depois. Então, isso é uma questão que eu acho que é bem importante da gente ressaltar, certo? E acho que é importante ressaltar também essa questão de ser mais a nutrição, que era uma questão que engatinhava, porque vocês vão ver aqui pela divisão dele e pelos pontos que eu vou trazer aqui pra vocês, em que pode ser que ele tenha realmente só, tipo, chutado e acertado, sabe? Mas a divisão dele fazia muito sentido pelos motivos que eu vou trazer aqui pra vocês. E algo que mesmo às vezes ali só de maneira empírica ele já conseguiu chegar num contexto ali de treino muito, muito bacana, muito, muito avançado, que inclusive dá pra se utilizar até hoje. Inclusive eu utilizei... Por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui com vocês, né? Porque eu utilizei com um aluno ali da consultoria, em que eu achei que essa é uma divisão interessante para utilizar com ele, principalmente por algumas questões articulares que ele tem, alguns tratamentos articulares que ele faz, que às vezes impedem ele de realmente trabalhar com um volume maior por grupo muscular ali por sessão, porque após um determinado número de séries ele começava a sentir realmente mais desconforto e tal. Então a gente utilizou essa divisão aqui do Steve, só que levemente adaptada para o contexto dele, e teve um feedback muito, muito massa. Eu vou pedir pro Filipão deixar aqui pra vocês o feedback também. E aí eu postei esse feedback lá no Instagram e vocês pediram, né, comentei se vocês queriam que eu gravasse esse vídeo aqui pro YouTube explicando a divisão do Steve. Vocês falaram que sim, por isso que a gente tá fazendo o vídeo aqui então, certo? Percebi que eu estou falando muito rápido e vocês já disseram que eu tenho que calmar e baixar a bola pra falar. Então,
tentarei retomar ali falando mais devagar novamente, beleza? Mas, vamos lá então, sem mais delongas, vamos para a questão da divisão, tá? Vai ser um vídeo, acredito eu, que bem rápido, porque a gente já tem vários vídeos de divisão aqui no canal, então eu só vou passar de maneira mais específica sobre essa divisão do Steve, quais que eram os pontos que eram levados em consideração dentro dessa divisão e o porquê que ela é tão interessante, certo? Então, primeiro ponto, qual que é a ideia, tá? A ideia, eu vou só desligar aqui as notificações do Zap, porque senão vocês vão ficar escutando os plim-plim-plim dos alunos ali da consultoria enquanto eu vou gravando o vídeo pra vocês. Então, bom, o objetivo dessa divisão, basicamente, é tu chegar ali pra fazer o treino estando completamente descansado, sem nenhum tipo de fadiga dos treinos anteriores, tá? Então, só pra gente entender um pouco mais disso, a ideia do Steve era que tivessem 3 treinos ali na semana, porque na visão dele isso já era ali realmente o ideal daquilo que tu precisava, e tu nunca ia fazer um treino de maneira subsequente ao outro. Tu ia sempre ter um dia de descanso entre cada um dos treinos. Então, um exemplo, tu treinar segunda, quarta e sexta, tá? Então, mantendo ali 3 vezes na semana, e todos os treinos eram num estilo de treinamento full body. Então, todos os dias, o Steve treinava todos os grupamentos musculares. E é aqui que a gente começa a entrar em algumas questões que eu acho que acabam tornando essa divisão bem interessante ali para algumas pessoas, principalmente quem tem, às vezes, a rotina mais corrida e tal, com as suas devidas adaptações. Vocês vão entender o porquê disso. Porque a divisão do Steve, na forma que ela é imaginada, é uma divisão que toma bastante tempo, tá? Porque, basicamente, como é que ele fazia os treinos dele? Ele fazia 3 séries por grupo muscular em cada um desses dias de treino, só que cada uma dessas séries, ele fazia apenas uma série por exercício, levando essa série até a falha, tá? Ele fazia séries de aquecimento, séries de estilo de preparação, do que a gente chama, mas por exercício, realmente, série válida era apenas uma. E ele costumava fazer realmente 3 exercícios ali por grupo muscular com uma série cada um. Então tu pensa, se tu for fazer ali para todos os grupos musculares, se eu não me engano dá 21 séries, pensa aqui comigo, ó. Vamos pegar ombro como sendo uma coisa só, não vamos dividir as 3 cabeças, vamos pegar tipo ombro, então 3, peito 6, costas 9, não vamos dividir também entre upper back e grande dorsal, vamos só pegar assim, 9, bíceps mais 3, então 12, tríceps 15, panturrilhas 18, quadríceps 21, posterior de coxa 24. Seriam 24, deixando o glúteo aí de fora, lombar e tal, mas seria uma média de 24 séries ali por sessão. O Steve também era um cara que prezava pelo descanso entre as séries, né, pra justamente tu conseguir realizar a próxima série também estando descansado, estando ali no teu máximo de potencial pra, de fato, obter o máximo da tua performance realmente em cada exercício, sabe? Esse era o contexto do treino, é por isso que se faziam apenas 3 séries por grupo muscular por sessão. Então, fazia uma média de 9 séries semanais por grupo muscular, o que é uma métrica semanal, não diria que é baixa, mas se tu for pegar e levar isso pro contexto de todos os grupos musculares, acaba sendo, assim, uma média normalmente abaixo do que a gente costuma ver, né? Eu, por exemplo, trabalho, às vezes, peitoral nessa faixa, às vezes um pouco abaixo disso, mas se for pegar, às vezes, costas, por exemplo, eu trabalho um volume um pouco acima. Às vezes, quadríceps, trabalho num volume um pouco acima, entendeu? Então, acaba que, no geral, a minha média fica um pouco acima disso, tanto em função de eu ter um treino a mais na semana, né? Eu treino numa média de 4 a 5 vezes na semana, como também em função de eu, às vezes, alguns grupos musculares eu aumentar um pouco o volume e outros ficar mais abaixo. Então, nessa divisão do Steve tinha mais que uma equalização desse volume ali no geral, beleza? Bruno, é importante essa questão de fazer, tipo, uma série por exercício? Cara, eu não acho que seja uma questão necessária, né? Obviamente, fazendo isso, a gente vai ter uma variabilidade de estímulo bem relevante. Eu já falei sobre variedade de estímulo aqui no canal antes pra vocês e falei porque que é interessante, né? A gente sabe que a gente não tem hoje uma hipertrofia homogênea, ou seja, não é porque você está fazendo ali uma cadeira extensora que o teu quadríceps vai hipertrofiar de maneira igual durante todo o comprimento dele, né? A gente sabe, por exemplo, que a cadeira extensora tem mais potencial para hipertrofiar a parte distal, ou seja, aquela mais próxima ao joelho ali do quadríceps, o agachamento, a parte mais proximal. Então, por isso que é interessante a gente unir diferentes estímulos dentro do treino, porque assim a gente consegue, através das hipertrofias heterogêneas, né, das hipertrofias mais localizadas, vamos dizer, que cada exercício vai promover, a gente consegue buscar uma hipertrofia mais homogênea, ou seja, uma hipertrofia que realmente traga uma maior proporcionalidade ali de ganhos para a musculatura. Essa é a ideia da gente trazer variabilidade de estímulo ao longo de outras ideias que eu já mencionei para vocês em outros vídeos aqui no canal, mas como não é o foco, eu não vou martelar em cima delas aqui, beleza? Bom, então, eu acho que é relevante essa questão da variabilidade de estímulo, mas a gente poderia muito bem ter um exercício por grupo muscular por sessão, fazer 3 séries desse exercício, só que em cada sessão tem um exercício diferente, sabe? Então, por exemplo, na segunda-feira, vamos supor, pro peitoral, a gente poderia fazer só um supino reto, na
na quarta-feira a gente poderia fazer vou botar um crossover na pilha baixa, por exemplo, a gente trabalhar mais a porção do peitoral. E aí, na sexta-feira, a gente poderia trabalhar só uma paralela, entendeu? Em vez de a gente ficar com 3 séries em diferentes exercícios em cada uma das sessões, o que, querendo ou não, acaba demorando mais também pra gente fazer. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer daí uma série de preparação, normalmente em cada um dos exercícios, né, antes da gente ir pra série efetiva. A gente também vai ter que montar setup, então a gente vai ter que organizar realmente ali aparelho, às vezes tem que esperar pra fazer um tipo de troca e tal. Então uma divisão que já é demorada, porque tu já vai ter 24 séries, tratando realmente desse modelo fixo do Steve. A gente já vai ter tipo, uma média de 20 e poucas séries por treino. Aí, além disso, a gente também vai ter uma função de trocar de exercícios diversas vezes, o que acaba demandando tempo também, acaba ficando muito, muito demorado. E é justamente por isso que eu falei no início do vídeo que eu acho que é uma divisão muito válida, mas fazendo as devidas adaptações, como a gente fez para esse aluno da consultoria, onde a gente acabou não utilizando tanta variedade de exercícios por sessão, a gente alocou justamente da forma que eu falei para vocês, alocando essa variedade de exercícios na semana, e a gente também deu uma reduzida ali leve no volume do trabalho em alguns exercícios, sabe? A gente deu uma leve adequada também, então a gente ficou com 4 sessões, sempre com um descanso no meio delas. A partir disso, não necessariamente a gente já está trabalhando todos os grupos musculares 3 vezes na semana, às vezes a gente já está trabalhando um grupo muscular com frequência 2 e outros na frequência 3, entendeu? E isso ia tendo uma rotação ao longo das semanas, porque, por exemplo, tinha uma semana em que ia ter costas sendo treinada 3 vezes, peitoral sendo treinada 3 vezes, enquanto costas ia ser 2, e ia rotacionando nesse sentido, sabe? Então, essas adequações, acho que elas são super válidas a partir do momento que tu já tem um físico bem desenvolvido, como tinha desse aluno ali, e tu consegue jogar dessa maneira, principalmente entendendo quais são os teus focos, sabe? Então, a gente queria trazer um foco mais específico para ombro, então a gente montou a divisão em um formato em que realmente todas as semanas, não importa qual ficasse o ordenamento dos treinos, ele teria 3 estímulos na semana exclusivo ali para ombros, certo? Então, acho que é muito uma questão disso, de vocês ir observando, entender se tu tem, tipo, 2h30 pra ficar na academia. Se tu não tem, tu não vai conseguir ser fiel 100% à divisão do Steve. E aí tu pode, a partir disso, fazer as concessões que tu achar necessário, sendo ajustar o volume, às vezes diminuir um pouco o volume das sessões, sendo fazer essa adequação que eu comentei, de tu colocar realmente apenas um exercício por grupo muscular e botar, tipo, um exercício diferente em cada dia. Seja ali, às vezes, tu utilizar diagonistas e antagonistas, que era algo que o Steve via sentido. Então, por exemplo, os exercícios de bíceps e tríceps, às vezes tu fazer junto, sabe? Tu fazer um exercício de bíceps e aí tu dá um leve descanso, tipo, uma questão de 30, 40 segundos, e aí tu ir fazer um exercício de tríceps, coisa que até comentei com vocês também em outro vídeo no canal, que saiu um estudo recente ao longo desse ano aí, que não encontrou tanta diferença em hipertrofia fazendo séries supersets de agonistas e antagonistas, né? Para bíceps e tríceps, que são músculos pequenos, e são músculos também que não vão dividir ali funções. Então, enquanto tu tá fazendo um, o outro tá realmente ali completamente em repouso. Então, são coisas válidas que tu pode fazer para poupar tempo. E, inclusive, no final do vídeo vou deixar aí uma recomendação já falando sobre poupar tempo, que é o vídeo de tier list de técnicas avançadas. Então, deixo no final a recomendação para vocês, certo? Bom, então, nesse ponto aqui, a gente já cobriu mais ou menos no detalhe ali como é que funciona a divisão, né? Então agora a gente vai bater em cima do porquê que essa divisão acaba sendo tão interessante na minha visão, tá? E eu não quero dizer que ela é mais interessante do que as outras, mas eu acho interessante a gente trazer esse contexto de que, pô, a gente tá falando de uma divisão de treino que era utilizada por um cara há mais de 70 anos atrás e até hoje o negócio faz sentido de ser utilizado, sabe? Mesmo numa época em que não se tinha tanta informação, principalmente nesse contexto do bodybuilding e tal. Então eu acho que é muito bacana de ressaltar isso, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Por que eu acho interessante essa divisão? Primeiro, tá? A gente fazendo apenas 3 séries ali por exercício, a gente consegue ter realmente uma recuperação em ali 48 horas para treinar esse músculo novamente. E isso é uma coisa que é bem relevante, tá? Por quê? A gente sabe que não faz sentido tu treinar um grupo muscular antes dele estar recuperado de novo. Isso é uma coisa que eu já falei aqui pra vocês diversas vezes, né? Que a gente tem que... Agora eu percebi que eu tava olhando pro centro do telefone em vez de olhar pra câmera. Então provavelmente vocês devem ter ficado me vendo vesgo o vídeo inteiro. Mas, basicamente, a gente tem que sempre priorizar trabalhar o músculo quando ele já tá recuperado. Por quê? Como eu expliquei pra vocês já, né? A gente tem as fibras musculares. E a gente sempre vai recrutando essas fibras seguindo o princípio de tamanho. Então, vamos supor que tu tá com um esforço leve. É aqui, tipo, eu quero levantar essa garrafa aqui de suco. Para fazer isso, eu recruto muito poucas fibras, porque sai aqui um disparo elétrico do meu cérebro e vamos supor que eu identifico aqui que, pô, isso aqui é uma garrafa que cheia tem 500 ml.
Então eu tenho que fazer uma força de, no máximo, vamos supor que seja água aqui, que daí vai ter a mesma proporção de grama de ml para grama, né? Então vamos supor que daí eu teria que fazer uma força de exatamente meio quilo para conseguir fazer o deslocamento disso aqui. Como eu sei que é uma força pequena, eu voluntariamente já falo pro meu cérebro, tipo, ele já identifica, ó, é uma força pequena que eu vou ter que fazer, então eu vou mandar um disparo elétrico pequeno. E aí tu imagina um monte... É bom que o cara deixou várias maçãs aqui no negócio, então, tipo, imagina que essa maçã aqui é uma maçã maior, sabe? E imagina que eu disparei um disparo elétrico desse tamanho. Esse disparo elétrico, ele vai conseguir pegar só essa maçã. Como essa maçã aqui é maior, o disparo elétrico, olha, não consegue capturar essa outra maçã, entendeu? Porque ela seria desse tamanho aqui. Então ele não consegue ativar ela. E nem tem a necessidade, justamente porque eu não preciso fazer um esforço tão grande para deslocar meio quilo. Agora, se eu estivesse realmente indo fazer, por exemplo, um terra de 150 quilos, eu ia ter que jogar esse disparo de uma maneira muito mais relevante, porque eu ia ter que estar fazendo um esforço muito maior. E aí é assim que funciona o recrutamento dessas fibras, tá? Então a gente faz ali um disparo e a gente, para conseguir fazer a contração delas, tem que ir lá e tem que recrutar todas elas e a gente vai emitindo disparo até chega o ponto ali, e quanto mais esforço a gente vai fazendo, mais vai aumentando isso daí, mais a gente vai tendo fadiga também, porque tem toda a questão de carga corolária. E eu já expliquei isso pra vocês também aqui no vídeo sobre como natural hipertrofia, então depois se vocês quiserem dar uma olhada, olhem lá, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas só pra relembrar um pouco pra vocês essa questão. E aí o que acontece? Quando a gente tá com dano muscular instaurado, ou seja, a gente ainda não tá com a musculatura recuperada, por mais que a gente imita esse sinal elétrico e a gente queira recrutar muitas fibras, aquelas fibras mais no final lá, que são as maiores e as que conseguem realizar mais força, que vão precisar de uma descarga elétrica desse tamanho, por mais que a gente emita uma descarga elétrica tão grande, a gente não vai conseguir ter o recrutamento eficiente ali dessas fibras, tá? Então, esse é um ponto que é relevante. Segunda questão é que o dano muscular ele também vai gerar mais fadiga, né? Então essa fadiga também vai nos impedir de gerar um disparo elétrico, uma descarga elétrica tão grande a ponto de conseguir também recrutar essas fibras. Então, o que acontece basicamente quando a gente treina um músculo de novo e ele não está 100% recuperado? Basicamente, o que acontece é que a gente não vai conseguir ter o recrutamento dessas fibras mais finais, que são as que vão conseguir realizar maior força e que são também as que são mais responsivas a hipertrofias, que têm maior capacidade para hipertrofiar. E aí acaba que a gente vai simplesmente gerar maior dano muscular nas fibras anteriores, entendeu? Então, a gente já não consegue recrutar essas aqui que estão lá no final, aí a gente vai recrutar no máximo até essas aqui vão acabar realizando ali um maior esforço e tudo mais, e a gente ainda vai gerar mais dano muscular nessas aqui, então a tendência é a gente ir cada vez prejudicando mais a nossa recuperação. Então, basicamente essa é a ideia. Por isso que eu acho a divisão do Steve tão interessante, porque apesar de provavelmente não ter o conhecimento lá na época de tipo, pô, fazendo ali 3 séries, a tendência é ter a recuperação lá em até 48 horas, tu consegue com uma série maximizar a síntese proteica durante 29 horas, mas com 3 séries tu consegue fazer isso por até 48. Então, mesmo não se tendo talvez essa noção lá em 1940, ele já tinha a questão empírica de saber, tipo, pô, eu tô treinando hoje uma musculatura, então só vou treinar ela de novo quando ela tá recuperada e conseguir encontrar o balanço perfeito entre essa questão de recuperação e treino, sabe? De maneira completamente empírica. Então, isso é algo que eu acho muito bacana e é por isso que essa questão ali do volume acaba sendo tão importante dentro dessa divisão. Isso não é uma regra. Às vezes tem pessoas que vão conseguir, por exemplo, realizar 4 séries ali num treino e daqui 2 dias tá conseguindo treinar de novo esse mesmo treinamento muscular. Assim como tem pessoas que às vezes vão realizar 3 séries e talvez até em função às vezes da seleção dos exercícios, tipo, pegar um exercício que puxa muito na fase alongada, que tem uma tensão muito acentuada nessa fase mais alongada e que tem a tendência de gerar mais dano muscular, talvez a pessoa não consiga treinar de novo fazendo 3 séries daqui 2 dias. Talvez ela tenha que reduzir para 2. Então, tudo isso acaba sendo relevante, obviamente. É aquilo que eu já falei pra vocês, né? A individualidade ela é sim importante, mas dentro de um contexto. Então a gente pode muito bem pegar as coisas gerais e ir observando a partir daí os refinamentos que a gente vai ter que fazer de acordo com a individualidade de cada um da gente. Mas isso não significa que tu não pode partir desse plano modelo, utilizar essa divisão e aí simplesmente ir observando como é que tá se adequando ali em questão de recuperação e, se necessário, ir reduzindo ou aumentando ali o volume de treino para determinados grupos musculares, tá? Então, esse é um ponto que eu acho muito bacana de listar aqui justamente dessa divisão. E a segunda questão é justamente a frequência, né? Então, vocês sabem que eu defendo muito a questão de a gente ter pelo menos uma frequência de 2 vezes por grupo muscular na semana, porque a gente já tem, inclusive, ali em estudos que utilizam volume acima de 10 séries semanais e observam frequência. A gente observa, às vezes, ali, em tamanho de efeito, uma leve superioridade de frequência 2, tá? Então, isso é algo que, pô, em um contexto de 12 semanas, que é o que normalmente são feitos estudos, 8 a 12 semanas de estudos de hipertrofia,
às vezes não é tão relevante, mas em um contexto de tempo maior, será que isso não pode vir a se tornar mais relevante? Então tem essa questão. A segunda questão é simplesmente observando por uma vista fisiológica, né? Então, se a gente num treino, conforme a gente vai realizando ali as séries, a gente vai acumulando tanto fadiga central como fadiga periférica, não seria interessante a gente ter que lidar apenas com a fadiga central e ir trocando o grupo muscular ao longo do treino, pra gente ir lidando cada vez mais ali apenas com a fadiga central e descartando essa fadiga periférica que a gente vai acumulando, para depois conseguir fazer um novo treino dessa musculatura em que ela não esteja ainda fadigada perifericamente, vamos dizer, né? Ou seja, tipo o músculo em si fadigado. Então, isso é um ponto que eu acho que faz muito sentido do ponto de vista fisiológico, realmente. E essa divisão, ela abarca muito bem isso. É uma divisão que, como eu falei pra vocês no início, né? O objetivo é realmente tu otimizar a tua performance levando em consideração a tua recuperação. E sempre treinando com bastante intensidade. Então, no geral, eu acho que é algo que realmente faz bastante sentido desse ponto de vista também. E é por isso que eu acho ela tão interessante. E é algo que eu já utilizava antes, mas no ponto de vista do full body por prioridades, que eu já trouxe pra vocês aqui em um vídeo de divisão no canal, só que não tinha necessariamente essas, entre aspas, regrinhas, que não são regrinhas, como eu falei, vocês podem adaptar para o contexto de vocês, assim como eu fiz ali para o aluno da consultoria. Mas o Steve Reeves, ele tinha alguns detalhes na questão da divisão, como por exemplo essa questão ali das 3 séries por grupo muscular, como a questão ali de trabalhar todos os grupos em um único dia. Então, nesse formato ali eu não costumava utilizar, costumo utilizar mais full body por prioridades, porque eu justamente consigo balancear um pouco mais o volume, lidar com as prioridades que a gente tem ao longo da semana. Então, fazendo muito bem essa rotação ali que a gente fez para o aluno da consultoria, em que, como a gente sabe quais são as nossas prioridades, vamos deixar elas, a gente tendo uma frequência de 3 vezes na semana. Aquilo que não é tão prioridade, vamos reduzir um pouco a frequência, trabalhar ali 2 vezes, dependendo até uma vez apenas. Bruno, mas tu acabou de dizer que uma frequência 2 vezes é superior. Mas um cara que já tá com um físico tão desenvolvido, a ponto de a gente bater o olho e dizer, cara, isso aqui é teu ponto fortíssimo, isso aqui é teu ponto muito fraco, a gente consegue pegar e deixar o ponto forte treinando uma vez na semana, ele ainda assim vai conseguir ter um desenvolvimento bacana, só, obviamente, não vai ser tão eficiente quanto o desenvolvimento daquilo que a gente vai estar treinando 2 vezes na semana, entende? Então é simplesmente uma questão de prioridades, é por isso que eu chamo a divisão de full body por prioridades. E é basicamente isso. No geral, acho que ficou muito bem explicado aqui. Acho que faltou só eu dar um exemplo para vocês mais específico do que seria uma divisão realmente, né? Um treino nessa divisão. Então, eu vou só abrir o computador aqui que eu já tinha deixado certinho preparado aqui, explicando mais ou menos, né? Apontando ali exercícios e tal. Bom, então vamos ali levando em consideração mais ou menos como que funcionaria ali um treino nessa divisão ali do Steve. Então a ideia seria, recapitulando, a gente trabalhar uma série por exercício, 3 séries por grupo muscular na sessão. O Steve trabalhava ali numa faixa um pouco maior de repetições, então de 8 a 12 repetições. A ideia sempre era já visando a sobrecarga progressiva, então já se entendia isso também lá naquela época, de que a gente de fato tinha que ir tendo essa cada vez progressão mais específica nas cargas também, não adiantava tu realmente ficar estacionado ali naquela mesma questão, tu tinha que ver progresso ao longo dos treinos. Então, vamos a um exemplo prático do que seria um desses treinos full body do Steve. A gente teria ali então, por exemplo, de início, um treino de ombros, onde a gente faria desenvolvimento com barra ou com halter. Vamos ali botar uma série então de 8 a 12 repetições. Depois, uma elevação lateral, onde se faria ali mais uma série de 8 a 12 repetições. E a gente poderia ter depois, por exemplo, um crucifixo inverso ali com halteres, onde se faria ali então de 8 a 12 repetições, uma série também. Todas essas séries que eu tô listando aqui pra vocês, elas são até a falha, tá? Então uma série até a falha por exercício, antes ali série de aquecimento, série de preparação, conforme a necessidade. Depois, vamos ali para peitoral. Então aí depois, supino reto, uma série de 8 a 12 repetições. Depois, crucifixo, uma série de 8 a 12 repetições. E aí, depois, a gente poderia ir para uma paralela, por exemplo, fazendo uma série de 8 a 12 repetições. Lembrando que a média de descanso que ele utilizava era questão em torno de 2 minutos ali entre cada uma das séries, beleza? Feito isso, a gente iria ali para costas. Então, barra fixa, em torno de 8 a 12 repetições. Depois, remada curvada, 8 a 12 repetições, uma série também. E aí, depois, a gente poderia trabalhar aqui, exemplo, um pull down, a gente poderia trabalhar aqui também uma remada unilateral, um serrote, alguma coisa que a gente tentasse jogar mais ali, focando mais nessa extensão do ombro realmente, mais no grande dorsal, né? Mas, naquela época, os treinos eram muito mais voltados ali para exercícios realmente que a gente pudesse fazer ou com peso do corpo ou com peso livre, tá? Então, se tu quiser ser mais fiel a isso daí realmente, eu diria, barra fixa, remada curvada e um serrote, por exemplo. Feito isso, a gente iria ali para braços, tá? Então, vamos supor aqui,
pegar uma rosca direta, fazer uma série ali de 8 a 12 repetições, depois fazer uma rosca Scott, também uma série de 8 a 12 repetições, e depois uma rosca ali no banco inclinado, 45 graus, de 8 a 12 repetições, uma série para cada. Para tríceps, a gente tem a opção ali de trabalhar, então, inicialmente com um tríceps em posição neutra aqui do cotovelo, em relação do ombro, né? Então, o cotovelo ao lado do tronco, ali fazendo 8 a 12 repetições. Depois, a gente poderia trabalhar uma paralela também, mais focada para tríceps, de 8 a 12 repetições, né? Então, uma pegada mais fechada, tentando manter, ao longo do movimento, o cotovelo mais voltado para trás, conforme a gente vai descendo. Ou um JM Press, que eu inclusive passei para vocês aqui em um dos vídeos, um exercício muito bacana e que dá para carregar bastante, fazendo com peso livre também. Então, um JM Press aí, dá para fazer de segundo exercício. De terceiro exercício, trabalhar em uma posição mais alongada, então um tríceps francês, por exemplo, trabalhando de 8 a 12 repetições. E aí, depois, a gente iria ali para membros inferiores. E isso é um ponto bacana de listar para vocês também, né? O Steve normalmente treinava pernas ao final dos treinos, porque nessa época, como eu falei para vocês, a maioria dos exercícios eram livres, né? Por exemplo, tu fazer uma remada curvada, para tu fazer um desenvolvimento em pé, por exemplo, né? Um press militar ali em pé, que era muito utilizado também nessa época. A gente não consegue desenvolver tão bem nesses exercícios se a gente tá com nossos membros inferiores, que vão ser a base da nossa estabilização, já muito fadigados. Então, como a visão era realmente de que, membros inferiores vão ser aquela base pra gente poder ter um bom treino dos superiores, é aquilo que vai gerar a nossa estabilização, então eles eram normalmente trabalhados ali ao final do treino, tá? Isso, de novo, não é uma obrigação. Se tu quer focar mais em inferiores, tu pode seguir a ideia que eu trago pra vocês aqui do Full Body com prioridades, e aí em 2 treinos na semana, tu começa por pernas e vai finalizando cada vez mais por aquilo que é a tua menor prioridade, cada vez mais pro final do treino, beleza? Mas depois a gente teria aqui pernas, então a gente começaria por agachamento, então fazendo uma série ali de 8 a 12 repetições, depois um leg press ali, ou um búlgaro, ou um afundo, trabalhando ali de 8 a 12 repetições também, uma série, e aí depois fazendo uma extensão de joelhos ali. E vamos supor que a gente fosse trabalhar ainda posterior, a gente poderia botar ali, eu não vejo sentido necessariamente a gente fazer 3 exercícios ali para posterior, porque a gente vai ter bastante redundância, por exemplo, se a gente for botar uma mesa flexora e uma cadeira flexora juntos. Tá? Mas a gente poderia trabalhar tipo um stiff e uma mesa flexora, pra ter um com bastante alongamento, um com um alongamento não tão relevante, qualquer coisa tipo aumentar levemente uma série ali em outro e tal. E aí depois a gente tem o trabalho de panturrilhas e abdominais. Abdominais também não vejo necessidade de a gente incluir 3 exercícios aqui, daí pra fazer tudo num só e só aumentando o número de séries, exemplo, um abdominal ali no banco declinado, onde tu consegue sobrecarregar botando tipo uma anilha ali sobre a testa e fazendo exercício, 3 séries até a falha. E, lembrando, né, que 3 séries até a falha, porque a ideia desse treino é que tu faça apenas 3 séries por grupo muscular e todas sejam levadas até a falha. E aí depois panturrilhas, também não vejo sentido em a gente utilizar mais do que uma variação. Poderia ser ali um leg press horizontal, por exemplo, que é o que eu mais gosto, vocês sabem disso. No vídeo treinando com um aluno do BM Team, que tem aqui no canal, eu falei pra vocês, isso é um exercício que todos os alunos do time que tem leg press horizontal na academia fazem, que é a panturrilha ali no leg press. Então também 3 séries ali de 8 a 12 repetições e está montado ali um exemplo de treino nessa divisão. Então é isso, espero que, apesar do ambiente não estar sendo ali o ideal, né, a iluminação não ser ideal e o som não ser o ideal, espero que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo, espero que vocês tenham curtido a ideia do vídeo. Me contem aqui se ficou com alguma dúvida. A hashtag desse vídeo vai ser hashtag Steve. Perguntas com essa hashtag têm maior probabilidade de serem respondidas, e eu acho que esse vídeo com certeza é bem válido a gente fazer um vídeo resposta, né? Então, um vídeo de perguntas e respostas ali do Inimigo Responde. E pra finalizar, né, gostaria de agradecer vocês que utilizam o cupom Brunão na Growth e lembrar-vos de utilizarem ele. Como vocês sabem, eu estou agora em viagem, né? Eu e a Ana estamos aqui numa Eurotrip, estamos passando 1 mês e meio aqui na Europa. Começamos pela Áustria, fomos pra Itália, agora estamos na Alemanha, eu tô gravando esse vídeo aqui de Munique pra vocês. E isso daqui tá me salvando muito, que são uns sachêzinhos, bom, preciso fazer umas aulas de dicção, hein? Então são os sachêzinhos de whey da Growth. Cada um desses tem 30 gramas, então é basicamente uma porção. Ele acaba sendo um pouquinho mais caro, mas é muito mais tranquilo de tu levar e muito mais tranquilo também de tu ficar indo de um lugar pro outro, sabe? Então, eu deixo um monte desses aqui na mala, que a gente vai despachando mesmo, e aí eu vou tirando, às vezes só botando ali na mochila. Às vezes a gente precisa sair ao longo do dia, eu boto na coqueteleira da Growth já, deixo ela sem água nem nada. Aqui em todos os lugares que a gente tá tem fonte. Assim, inclusive, se algum dia tu vier pra Europa, não compre água. Beba das fontes. A água das fontes é muito boa e é gelada. Lá na Áustria, por exemplo, a água vinha dos Alpes deles, algumas paradas assim, e ela vinha, geladaça. E é água tratada e tal, muito top. Enfim, daí eu levava, coqueteleira,
conforme sentia ali fome ao longo do dia, eu simplesmente, tava muito tempo sem comer e tal, pegava, já tava o sachêzinho ali dentro da coqueteleira, jogava água e jogava pra dentro. Então isso daqui tá salvando muito, e esses são os 3 sabores que eu tô gostando mais atualmente, que eu mais tô utilizando, que é o de milkshake de chocolate, o de chocolate com morango e o de leite em pó, tá? São os 3 que eu mais tô curtindo, que eu mais tô utilizando, então foi por isso que eu trouxe pra viagem. Eu comprei, acho que uns 50 sachês desse, porque a Ana tá tomando também. Então tá tranquilamente ali pra pelo menos metade da viagem. E a gente não tá tomando todos os dias, né? Porque vários dias a gente tá, às vezes, comendo na rua também. Então vai dar pra mais com toda certeza. Então, precisando, seja do sachêzinho de whey, seja de coqueteleira, whey protein, creatina, qualquer coisa nesse sentido, corre lá no canal da Growth, no site da Growth, e utiliza o cupom BRUNÃO pra fortalecer os guri e fazer com que a gente siga trazendo aí muito conteúdo de qualidade pra vocês no YouTube, beleza? Um beijão, desce o like aí, compartilha com teu amigo. Pra finalizar, vou deixar recomendado aqui pra vocês, como é uma divisão que eu falei pra vocês que se vocês forem levar ao pé da letra, vai tomar bastante tempo cada um desses treinos, apesar de serem apenas 3 treinos na semana, vão ser 3 treinos longos. Eu acho que é bem válido deixar de recomendação para vocês esse vídeo aqui sobre as tier lists de técnicas avançadas para hipertrofia, aquelas que fazem mais sentido de utilizar, aquelas que não fazem tanto sentido. Então aqui vocês conseguem ter um entendimento maior desse assunto e com certeza poupar um pouco do tempo do treino de vocês, sem perder tanto a questão ali da performance, tá? E até a próxima.